Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus a partir de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o dragão é o diabo que desde o princípio mente a respeito da palavra de Deus. Deus disse para comerem do fruto da árvore da vida, viverem eternamente no reino de Deus, na direção de Deus, permanecer no reino de Deus, na direção, no ensino, principalmente da palavra de Deus, que é a luz. É a luz verdadeira, é o Filho de Deus que traz a imagem do Pai, a revelação do Pai para toda a terra. Então esse é o caminho. A verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Mas o dragão, ele recebeu essa autorização de colocar o homem, a mulher, à prova, provar a sua fé, provar que eles iriam receber a palavra de Deus, iriam dar ouvidos, iriam crer e por isso obedecer, comendo do fruto da árvore da vida. Hoje os mandamentos de Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo, a fé em Cristo e guardar a sua palavra, o seu testemunho, os seus mandamentos, as boas obras, o bem, o amor, a paz, essa é a vida, essa é a salvação em Cristo, especificamente através do batismo com o Espírito Santo. Porque o remanescente da semente, da sua semente, isto é, da mulher, são aqueles que são batizados com o Espírito Santo. E com isso conseguem guardar os mandamentos de Deus, têm poder para ouvir a palavra de Deus e têm poder para praticar, somente pelo Espírito Santo. Ezequiel profetizou isso, Joel profetizou isso, sobre o derramamento do Espírito Santo, que foi confirmado ali em Atos, o poder do alto, poder para entender e poder para cumprir, para guardar os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus Cristo, isto é, pregar o evangelho a toda criatura. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isso que está aqui na palavra. São os que guardam os mandamentos de Deus pelo poder do Espírito Santo e têm o testemunho de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos trazer a santidade de Deus para a terra. Deus é santo. Jesus mesmo ensinou na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, quando nós vamos santificar o nome de Deus, é com esse testemunho de Jesus Cristo, guardando os mandamentos de Deus, mas somente através do Espírito Santo habitando em nós é que nós temos condição de santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Para que tudo isso aconteça, está implícito o batismo com o Espírito Santo. É ele quem nos dá poder para testemunhar do reino, para trazer o reino de Deus para a terra, para vencer o mal, vencer o diabo, pisar na cabeça da serpente e o reino de Deus ser implantado aqui na terra. São por homens e mulheres que são sementes da mulher, que aqui representa Maria, representa a Igreja Católica, representa todos que creem em Jesus, os crentes representam os judeus pelos mandamentos de Deus. Nós vamos ver isso então, essa unidade na fé, unidade na palavra, unidade no testemunho, unidade nas boas obras. É necessário que haja isso para que tenhamos vitória sobre o diabo, vitória sobre o mal. Então, nós estamos vendo isso no Evangelho de João. Todas essas palavras confirmadas, explicadas. Nós trazemos aqui também essa explicação através do dom do Espírito Santo para, então, trazermos esta revelação, que nós vamos agora ler justamente a partir do versículo de número 17, que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É justamente o que nós acabamos de ler em Apocalipse 12. Os mandamentos de Deus são os que guardam esses mandamentos de Moisés, porque a lei foi dada por Moisés.
ponto e vírgula, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Um não anula o outro, soma um ao outro. A lei é dada por Moisés, os mandamentos. E o testemunho de Jesus, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós temos que unir a graça, a verdade com a lei, com os mandamentos, com a obediência a Deus. Nós já falamos aqui que nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós pedimos, cremos na palavra, pedimos o batismo e Deus batiza com o Espírito Santo. Mas a partir daí, esse Espírito Santo vai habitar em nós pela lei, pela obra, por termos uma casa que agrada ao Espírito Santo. Então nós não vamos entristecer o Espírito Santo, nós não vamos apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai se afastar de nós, porque nós teremos uma vida dentro dos mandamentos de Deus. Então nós temos que ter os dois juntos, os mandamentos de Deus e a graça, e a lei e o testemunho de Jesus. Quando se unem, quando nós juntamos este elo que estava perdido pela perseguição dos judeus pelos católicos, dos católicos pelos protestantes, dos dois, os três grupos brigando entre si, nós perdemos este elo. Mas quando nós somos agora movidos pelo Espírito Santo, ele traz de volta esse entendimento, esse discernimento espiritual, essa revelação. É o que nós estamos falando aqui nessa tarde, que a lei foi dada por Moisés, isto é, os que guardam os mandamentos de Deus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, isto é, os que têm o testemunho de Jesus. É o que nós temos repetido nos últimos estudos a partir de Apocalipse 12. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então a ira do dragão é contra o filho da mulher e os que têm a sua semente, esse batismo com o Espírito Santo, essa mesma revelação, este mesmo dom que Jesus tinha e passou para nós. Quando ele derrama o Espírito Santo, ele passa justamente o seu Espírito. Era o mesmo Espírito que agia em Jesus, ele fazia tudo por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele. E agora ele passa esse mesmo Espírito para nós. É também o Espírito de Jesus. Como ele venceu a morte e ressuscitou, ele pode estar em todos nós em Espírito. O Espírito tem este poder que o corpo material não tem. Nós ocupamos um espaço e ficamos aqui. Já o Espírito, ele pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Por isso é que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse mesmo primeiro capítulo de João vai mostrar isso. Ele tanto o revelou vindo ao mundo com a sua palavra, mas muito mais agora que ele ressuscitou, está em espírito, ele revela muito mais. Ele está conosco, está mais próximo, habita dentro de nós. Está completamente junto conosco. Somos um em Cristo. Então, com isso, ele vai nos revelando o testemunho, os mandamentos, o que são, como guardar, e nos dá poder, nos fortalece, nos fortifica. Temos a unção do alto, o poder de Deus para entender todas as coisas espirituais, praticar, saber o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como vencer o mal, como pisar na cabeça do diabo, como falar do amor, como falar da vida, da misericórdia, da salvação, de tudo que é luz, tudo que vem de Deus, tudo que agrada a Deus. Esse o revelou Jesus, o Messias. Por isso o diabo tem tanta ira contra os que têm o dom, contra a semente da mulher, porque são os que trazem a luz de Deus. E a luz, o que faz? A luz destrói as trevas. Quando chega a luz, acaba as trevas. Não há mais escuridão, não há mais pecado, não há mais mentira, não há mais maldição. Vem a bênção de Deus. É claro que o pecado tem o perdão, tem o sangue de Jesus. Se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. Se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Temos comunhão uns com os outros. Então, nós temos a vitória contra o mal, exatamente pelo batismo com o Espírito Santo. É o poder do alto que nos dá a vitória contra o dragão, porque há essa batalha. Quando alguém é assaltado pelo pecado, pelo mal, pela tentação do diabo, do mal, da sua própria concupiscência, da sua própria carne, que quer o poder, quer usurpar, que é algo contrário à vontade de Deus, contrário à direção de Deus, ao reino de Deus. Então, neste momento que o mal se manifesta, nós temos a vitória pela luz de Deus,
pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que nos livra de todo o mal, que nos dá vitória contra o mal. E também nos dá vitória nessa revelação da palavra, que depende da fé. Você crer neste poder da palavra de Deus, você será liberto de toda tendência do mal, todo desejo do mal, porque você vai entender a luz, vai entender que o corpo é vaidade, que este mundo passa, mas que a palavra de Deus permanece eternamente, que se você viver com Deus, na presença de Deus, você tem a vida eterna. Aí sim você andará no reino de Deus, você reinará com Cristo no reino de Deus. Versículo, então, de número 19, diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Quando diz aqui confessou, ele dá o testemunho de que o Cristo virá, de Cristo. Cristo é o que ensina toda a verdade. Cristo é o que conhece toda a verdade espiritual, tudo de Deus, tudo que agrada a Deus, tudo que é a luz. Cristo traz com ele o verbo, a palavra, o ensino. É o grande ensinador, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, que nos ensina tudo sobre Deus, e nós não vivemos de uma maneira que agrada a Deus, vivemos na presença de Deus sendo luz. Esse é o Cristo. 21. E perguntaram-lhe: Então quem é? Então o que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Realmente aqui João se diminui. João se esvazia, que ele cresça e que eu diminua. Então ele não é nada, ele é só uma voz no deserto que anuncia o Cristo, ele prepara o caminho. Ele mesmo não se apresenta com um sentido, com um ministério importante. Então é claro que os que vieram de Jerusalém lhe ofereceriam talvez um cargo, algum privilégio, alguma coisa, alguma posição no mundo ali, no reinado eclesiástico de Israel, de Jerusalém. Mas João se diminui para dar lugar a Cristo. Ele tinha essa missão. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele disse: Eu não sou profeta, eu não sou Elias. E eu também não sou o Cristo. O Cristo virá, ele dá o testemunho de Cristo. Ele fala a respeito de Elias, diz que não é Elias, e ele diz também que não é o profeta. O profeta é aquele anunciado por Moisés, é o próprio Cristo, que viria depois de Moisés, seria maior do que Moisés, e todos deveriam crer nele. Quem não cresce iria andar nas trevas, iria morrer, iria ser separado de Deus. Então você tem que seguir a Cristo, ele é a luz do mundo, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, vimos a sua graça, e ele está aqui, ele está entre nós, trazendo essa palavra de vida, de verdade, do reino de Deus, para termos vitória sobre o mal. E que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.